El tema de esta noche. A abertura de congresso é: o Espírito do Senhor está sobre mim. El tema de esta noche le dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. E Ele há me ungido. Y Él me ha ungido. Amém? Amén. Agora a questão é: Ahora la pregunta es: alguém já viu morto ressuscitar? ¿alguien ya vio un muerto resucitar? Alguém já viu surdo ouvir? ¿Alguien ya vio un sordo oír? Alguém já viu cego ver? ¿Alguien ya vio un ciego ver? Parece que não. Parece que no. Mas eu quero dizer para vocês essa noite que todos que me fitam aqui, Pero yo eu quiero era este morto, decirle eu era que este todos los que cego, me miran eu a era mí, este yo era cego, muerto, este yo era surdo, ciego, eu era yo era este que estava sordo. aprisionado. E o Senhor Jesus Cristo, Y com a el Señor unção, Jesucristo, bajo la unción, me libertou, me liberó, me trouxe vida. me trajo vida. E Ele é poderoso para trazer vida para todos nós essa Y Él es noite. poderoso para darles vida a todos nosotros. E esta é a mensagem dessa noite. En este mensaje de esta noche, O Espírito do Senhor está el sobre Espíritu mim. del Señor está E sobre Ele mí. me ungiu. Y Él me ungió. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé e Me vamos abrir gustaría a que se Bíblia. pongan de pie Em Lucas capítulo y vamos a 4, leer en Lucas capítulo 4, versículo 18. versículo 18. Se vocês não acreditam que eu era morto, cego, surdo, claro que o morto está dentro dessas todas essas características. Vocês Sim. podem perguntar ao pastor Marcos Aladim. Foi ele que me recebeu em 1998. Si ustedes no creen que yo estaba muerto, ciego, fue el pastor Marcos Aladín que me recibió en el 2018. Pueden preguntarle cómo llegó. Exato. Eu Exato. era terrível. Yo era terrible, Mas o Senhor faz coisas boas. pero el Señor hace cosas buenas. O Espírito do Senhor está sobre mim, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Ele me ungiu por para cuanto me pregar ungió para dar buenas as nuevas boas novas aos a los pobres pobres. e me enviou para proclamar liberdade aos Y presos me envió para proclamar libertad a los presos, e recuperar a vista aos cegos, darle vista a los ciegos, para libertar os oprimidos para libertar a los oprimidos e proclamar o ano y proclamar el aceitável año do Senhor. aceptable del Señor. Amém. Podem sentar. Amén. Pueden Senhor amado, nós te sentarse. Padre bendizemos. amado, gracias. Ministra o nosso coração por intermédio da tua Ministra palavra. nuestro corazón por medio de tu palabra. E nós somos agradecidos Y por isso. nosotros somos agradecidos En nombre por de esto. Jesús. En el nombre de Jesús. O ano aceitável do Senhor El año agradable del Señor se cumpriu na pessoa de Jesus se Cristo. cumplió en la persona de Jesús. Atenção a isso. O ano aceitável do Senhor se cumpriu na El pessoa año de Jesus Cristo. agradable del Señor se cumplió en la persona de Jesucristo. E Jesus, como nós podemos ver nessa Espíritu del Señor. Gloria a Jesús. que diz assim o texto, vocês podem ficar sentados. O pastor pode ler para mim do versículo 14 até o 17, por favor. Y dice así en el texto, en el versículo 14 al 17. Nós vamos compartilhar essa palavra para podermos entender o contexto anterior, para que cheguemos a essa profecia de Isaías. Y se le dio al libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahí. É o versículo 18. El Espíritu del Señor. 12 ao 17. Del 14 al 17. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Amém. Y vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amém. Até aí. Hasta ahí. Assim que Jesus voltou do deserto, quando passou por esse período de tentação, enviado pelo Espírito Santo. Cuando Jesús volvió del desierto después de ese periodo enviado por el Espíritu Santo, O Evangelho de Lucas trata que el Evangelio de Lucas trata ele começou o seu ministério na Galileia.
Dice que comenzó su ministerio en Galilea. E o versículo 15 vem falando que, no versículo 14, fala que a sua fama se espalhou En el consideravelmente. versículo 15 dice que su fama se expandió considerablemente. E também nós vemos nesse texto que Jesus fazia das sinagogas o seu centro de Y atividades. también vemos en estos versículos que Jesús hacía de la sinagoga su centro de actividad. Então compreendemos que a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia Então, por causa das suas pregações. Entonces entendemos que la fama de Jesús se expandió por toda Galilea por causa de sus predicaciones Que ele fazia nas sinagogas. que él hacía en las sinagogas. Agora, toda vez que nós vemos texto que Jesus entrou na sinagoga, Cada vez que vemos un texto donde dice que Jesús entró a la sinagoga, e de forma rápida nós não compreendemos como era a liturgia dentro desta pequena igreja. y rápidamente vemos cómo era la liturgia dentro de esta pequeña iglesia. E para que nós possamos compreender o versículo 18, é necessário entendermos a liturgia de culto Para judaico. poder entender el versículo 18 es bueno entender la liturgia que se hacía ahí en esta sinagoga. Então atenção a 3 informações muito importantes, ou 4, eu quero tratar Vamos a com ver vocês 3 o aqui. 4 informaciones muy importantes que quiero tratar con ustedes aquí Dentro hoy. desse culto Dentro de este culto judaico. judaico. Quando se começava o culto, a primeira coisa que se recitava era o Shema. Cuando empezaba el culto, la primera cosa que se recitaba era el Shema. Então o Shema era uma lei dada a Moisés sempre que houvesse uma convocação solene. Era una ley dada a Moisés siempre que había una reunión solemne. O sacerdote dizia: El sacerdote decía: Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eru, Adonai Erru, Adonai Erade. Adonai Errate. Isso quer dizer: ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Esto quiere decir, oiga Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Então quando começava o culto, a Entonces, cuando adoração, comenzaba el culto y la era adoración, recitado o Shema. era recitado el Shema. E essa noite eu quero que você compreenda comigo. Ouça, Peniel, Quiero que usted esta noche comprenda, oiga Peniel, o Senhor teu Deus el Señor tu Dios é o teu único Deus. es tu único Dios. E no decorrer dessa mensagem, En el camino de este mensaje, eu quero que você abra o yo coração. quiero que usted abra su corazón, Porque o Senhor, porque el Señor, Jesus Cristo, Jesucristo, é o ungido de Deus el ungido de Dios, para quebrar as cadeias, para quebrar las e cadenas trazer vida a nós. y darnos vida a nosotros. Então, prestamos atenção, a segunda parte do culto, então, era recitada uma porção específica extraída da Torá. En la segunda parte del culto se extraía una parte del Torá, Sim, que era De la o lei. Parash. que era el Parash. Parash. E depois dessa lição também, que saía da Torá, eles traíam também uma porção dos profetas, que era o Haftará. Y también extraían una parte de los profetas, que era eso, Que era o Haftará. Haftará. Exato. Então entendam, dentro do culto, dentro da sinagoga, primeiro citava o Shema, o sacerdote. Entonces dentro de la sinagoga primero citaban el Shema, Ele pegava o papiro, o rolo, él tomaba el papiro o rollo e liam uma parte da Torá. y leía una parte de la Torá. Depois pegava outra parte, outro rolo, Después agarraban otro rollo e liam os profetas. y leían los profetas. Dentro dessa liturgia, aí eles explicavam esse trecho da Torá, ou o trecho dos profetas, ou então ambas as coisas. Y dentro de la liturgia explicaban el texto del Torá o de la ley, o si no ambas cosas. E depois dessa liturgia, desse culto de palavra, E depois- dava-se a bênção sacerdotal. Y después de esto daban la bendición sacerdotal en arameo. E uma coisa era que o texto que era extraído dos profetas, ele era aleatório. Y el texto que era extraído de los profetas era aleatorio. Sim, porém a Torá, num período de 3 anos, ela era lida toda consecutivamente. Por eso la ley del Torá, Por quantas notícias se propagavam pela sua pessoa, que é a parte B do versículo 14, que diz: e a sua fama se espalhou por toda a Galileia. la fama de Jesús se expandió por toda Galilea.
Sim, então a fama de Jesus se espalhou e por causa dessas atitudes, ou Como melhor, la abriram fama para de ele. Jesús se había expandido, por eso creemos que se le abrieron las puertas para predicar en la sinagoga. Então, repetindo a frase, as atividades de Jesus, baseado no Evangelho de Lucas, começaram na Galileia. Onde? Dentro das sinagogas. Entonces las actividades de Jesús empezaron en Galilea, dentro de la sinagoga. Agora, uma coisa interessante dentro desse contexto é Una cosa interesante dentro de este contexto es que as suas atividades eram um ensino e um ensino compreensivo. que sus actividades eran enseñanzas y enseñanzas que se comprendían. E isso é que diferenciava Jesus Cristo dos demais sacerdotes Y da esto lo época. hacía diferente a los demás sacerdotes que enseñaban. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo En el Evangelio 22, de Marco 1:22 faz menção disso, hace dizendo mención de esto diciendo todos ficavam que maravilhados todos com seu quedaban ensino, maravillados con su enseñanza, porque ele ensinava como porque alguém que él tem enseñaba autoridade como alguien que tenía autoridad e não como os mestres y da no lei. como los fariseos. Então, outro sim, quando lhe foi fechado os acessos à sinagoga, Y otros, outro sim é quando foi lhe fechado o acesso à sinagoga. Vamos mudar a frase. Fecharam o acesso de Jesus à sinagoga por causa dos milagres que ele realizava nos sábados. pero hasta que echaron a Jesús de la sinagoga por causa de los milagros que él hacía los sábados. Então ele começou as suas atividades de ensino por 3 anos ao ar livre. Entonces Jesús empezó a hacer actividades de enseñanza durante 3 años y afuera de la sinagoga en aire libre. Então, baseado nessas pequenas informações aqui, me compreendem? ¿Están comprendiendo? Sí. O versículo agora começa a ministrar ao nosso coração uma coisa extraordinária, que é o verso 16. Entonces ahora este versículo nos enseña algo extraordinario en el versículo 16. Jesus Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muito bem. Essa frase, como era de costume, ela é citada Esta frase, 2 vezes como era somente de costumbre, nos evangelhos. es mencionada 2 veces en el Evangelio. Uma agora quando ele está entrando na sinagoga para Una ministrar o ahora que profeta él está Isaías, entrando en la sinagoga para ministrar, como lhe era de costume. como era su costumbre, E a outra vez é quando ele estava indo para o Getsêmani, como era de costume. y otra vez cuando él estaba yendo a Getsemaní, como era su costumbre. E ambas ocasiões era para a oração. Y ambas ocasiones era para orar. Uma coisa pertinente aqui é como era de costume Jesus estar na sinagoga. Y una cosa que resaltamos aquí, que era costumbre de Jesús estar en la sinagoga. E isso eu não posso dizer aqui, mas no Brasil tem se perdido Y esto en Brasil se ha perdido. o costume de estar na casa de Deus. La costumbre de estar en la casa de Jesús. Mas como Jesus, o mestre dos mestres, Pero Jesús, como el maestro de nós maestros, temos que seguir o exemplo tenemos que seguir su e ejemplo. criar o costume, o Crear la hábito costumbre, el hábito de estar na casa de Deus de estar en la casa de para Dios. saborear Para a saborear palavra dele La que é palavra ministrada, que que é Ele nos alimento dá. para a nossa alma. para Temos que nuestra ter esse costume. alma. Tenemos que hacer esta costumbre, tener Não esta perca o costumbre. costume de estar à No pierda la casa de costumbre Deus. de estar en la casa de Dios. Agora, a sua fama abrirá portas para ministrar na sinagoga, como os vimos. Su fama le abrió las puertas para predicar en la sinagoga. E agora aqui, como era a praxe de Jesus, Y aquí, como era costumbre de Jesús, temos uma seleção livre da continuidade do culto judaico, da liturgia judaica. y nos muestra una continuidad de la liturgia judía, que Jesús tomó una parte de esa liturgia. E ele pegou o livro do profeta Isaías. Y él agarró el libro del profeta Isaías. Então já tinha lido a Torá e o Shema. Entonces ya tenía ahí la ley, el Torá y el Shema, los Ok? profetas. Ainda que o texto 17 fala que foi lhe entregue o livro ou o papiro de Aunque en couro. el libro 10, en el versículo 17 dice que le fue entregado el libro, el rollo, el papiro. Entendamos uma coisa, que Lucas não era uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Entendamos una cosa, que Lucas no fue un testigo ocular de la vida de Jesús. Então, essa pessoa que tinha liberdade, esse livre acesso à sinagoga, ele poderia escolher o livro que iria ler. La persona que entraba a la sinagoga podría escoger el libro que quería leer. Entendam, não qualquer um que tinha autoridade para isso. Jesus era mestre.
Não era qualquer pessoa que podia pegar o livro para ler, somente quem tinha a autoridade. Solamente el que tenía la autoridad podía agarrar el libro y leer. E a fama de Jesus era por causa do ensino na sinagoga, por isso ele tinha autoridade. Y por causa de que la fama de Jesús había crecido, es que por eso él tuvo la autoridad. E ele era um mestre da palavra. Y él era maestro de la palabra. Es que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Él toma este libro donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Certamente no culto da sinagoga, Ciertamente en el culto en la sinagoga, muitas vezes foi lido essa parte do profeta Isaías. seguramente muchas veces fue leída esta parte del profeta Isaías. Isaías profetizou isso 700 anos antes de Cristo. Isaías profetizó esto 700 años antes de E Cristo. essa profecia era direcionada para os cativos que iam para a Babilônia, Y esta profecía fue direccionada hacia los cautivos que salieron de Babilonia, que estavam para ir a Babilônia. que estaban yendo hacia Babilonia. E então, por causa dos seus pecados e todas as coisas más, Entonces, por causa de sus pecados y todas esas cosas, e dentro dessa verdade aqui está o perfeito profético, y dentro de toda esta verdad aquí está el sentido profético, que disse que dice: o profeta não sabe quando vai se cumprir, porque há um abismo de revelação quando ele fala até o cumprimento. el aviso profético, que él no sabía cuándo realmente se cumpliría en plenitud esa profecía. Eu quero dizer que o Senhor me abençoa muito. Pegar debaixo desses telhados de zinco, Cada vez que voy a predicar en estos techos de calamina, cai lluvia, cae lluvia, muita lluvia. mucha lluvia. Mas a voz do pastor é forte, a chuva não vai atrapalhar. Gloria a Dios. Aleluya. Esta mensagem então era pregada sempre, outras vezes na sinagoga. Perdona. Esta mensagem certamente foi pregada outras vezes na sinagoga. Este mensaje seguramente fue predicado otras veces en la sinagoga, Porém, nessa noite, neste dia foi pero diferente. en este día fue diferente. Porque Jesus disse: o Porque Espírito do Jesús Senhor dijo: está el sobre Espíritu mim. del Señor está sobre mí. E essa profecia do profeta Isaías de culto messiânico Y esta profecía mesiánica, e essa profecia de Isaías de cunho messiânico, y esta profecía de Isaías que tenía un fin mesiánico, Jesus aplicou a si mesmo, Jesús la aplicó a sí mismo, porque tinha consciência plena porque él tenía conciencia plena de estar cumprindo o seu ofício de que Messias. se estaba cumpliendo su oficio de Mesías. Muito bem. Muy bien. Agora ele fala assim: o Senhor me ungiu. El Señor me ungió. E quando ele está falando o Senhor me ungiu, Y cuando está sem diciendo dúvidas, el Señor me ungió, ele sin estava duda, fazendo referência ao batismo, él estaba haciendo referencia a su bautismo, onde a Trindade manifestou. donde la Trinidad se manifestó. Manifestou como? Se manifestó como Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, indo ao Rio Jordão. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, yendo al río Jordán. O Espírito em forma de pomba posando sobre El ele. Espíritu de forma de paloma posando sobre él. E Deus dizendo: este é o meu Filho Y amado, Dios Padre diciendo: este mismo este é o meu amado, Filho em quem me alegro. en quien tengo complacencia. Então, entendam que a unção, quando Jesus foi ungido pelo Entenda Espírito Santo, de esa unción, cuando Jesús a fue ungido, Trindade estava presente. la Trinidad estaba presente. Agora, quando a teologia trata de Jesus, o Cristo, Ahora, cuando la teología trata de Jesús o el Mesías, el Cristo, ou seja, o ungido de o Deus, sea, el ungido de Dios, não era como os sumos sacerdotes das sinagogas ou do templo, no era como el sumo sacerdote o el templo que fueron ungidos. porque a unção de Jesus Porque era la para unção- libertar os cativos. Porque la unción de Jesús era para liberar a los cautivos. Aleluia! Aleluya. Somente Jesus, então, é o enviado de Deus com esta unção. Solamente Jesús fue enviado con esta unción. Mas uma coisa tremenda é que Jesus, cheio do Espírito Santo, que é esta unção, Y una cosa tremenda, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, que es esta unción, foi a pessoa do Espírito Santo que garantiu o êxito na pessoa de Jesus. fue el Espíritu Santo que garantizó el éxito en la persona de Jesús. Muito bem. Povo! ¡Victoria! Um grito de júbilo! Gloria
Gloria a Dios. Jesus foi conduzido, Jesús, ou melhor, Jesús fue conducido até o Rio Jordão, onde João Batista batizava. hasta el río Jordán donde fue bautizado. E ele se sujeitou ao último profeta do Antigo Testamento, Y él se sujetó al último profeta del Antiguo Testamento, João Batista. Juan el Bautista. E quando João emergiu Jesus na água, Y cuando Juan sumerge a Jesús en el agua, o Espírito, el Espíritu Santo lo llena. entendam que esta unção sobre Jesus não é óleo, Entienda que esta unción sobre Jesús não é óleo, no era aceite, é o Espírito Santo. era el Espíritu Santo. E lembra-se, o Espírito Santo é que deu êxito na missão de Jesus. Y recuerde que fue el Espíritu Santo que le dio éxito a la misión de Porque a Jesús. palavra de Deus fala em Filipenses capítulo Porque en 2, Filipenses capítulo 2 la palabra dice trata que Jesus esvaziou de si mesmo, que Jesús se vació de sí mismo que mesmo encontrando na forma de Deus, y fue la paloma de Dios, não teve por usurpação ser igual a Deus, y que no se aferró el ser igual a Dios. La mención entonces, Jesus, ele fez homem esvaziado para revelar a equidade. Jesús se hizo un hombre vaciado, Equidade. la equidad, igualdad, Porque nós também, homens cheios do Espírito Santo, porque también nosotros hombres llenos del Espíritu podemos Santo também pelo Espírito Santo podemos también por el Espíritu realizar Santo prodígios em teu nome. realizar prodigios en su nombre. E é a pessoa do Espírito Santo que capacitou Jesus. Y la persona del Espíritu Santo E tem mais, que capacitou Jesus. que capacitó a Jesús, E se não fosse a pessoa do Espírito si no Santo, fuera por la persona del nem Espíritu Jesus Santo, Cristo teria ni ressuscitado os Cristo hubiera mortos. podido. Romanos dice Que o mesmo Espírito que ressuscitou que el Jesus dentre mismo os Espíritu mortos que resucitó a Jesús também trará a vida. Do mesmo mesma jeito que o Espírito Santo que el capacitou Espíritu Santo Jesus, capacitó a Jesús, também nos capacita también nos capacita. para realizar prodígios em realizar teu nome. prodígios. Foi por isso que ele esvaziou. Por eso el Espíritu Nos Santo unge essa noite viene esta noche para nos ungir, para ungirnos todos nós, a todos para nosotros uma missão, para una misión, para dar continuidade para dar continuidad ao ano aceitável do Senhor al que año começou em agradable del Cristo, Señor, que começou em Cristo Jesus. que comenzó en Cristo Jesús. Muito bem, glória a Deus, aleluia. Gloria a Dios. Ele trata aqui então de uma coisa muito importante. Él trata aquí de una cosa muy importante. Ele diz: pregar o evangelho. Predicar el Evangelio. Evangelho, ele vem do grego evangelion, Evangelio viene de un griego evangelion, que significa mensagem, que significa mensaje, que é a mesma raiz de anjos, que es la misma raíz de ángel, que é angelos, que quiere decir ángel, mensageiro. mensajero. Agora, todos os lugares levavam uma boa nova. A todos los lugares se llevaba unas buenas nuevas. Porém, a boa nova de salvação de Cristo Jesus Por é: eso la buena noticia de salvación en Cristo Jesús es: Jesus Cristo é o Messias. Jesucristo es el Mesías. E quando entendemos que Jesus Cristo é o Messias, Y cuando entendemos que Jesucristo es el Mesías, dentro do homem necessita para está ser todo lo que el salvo. hombre necesita. Boa nova de salvação Entonces la é: buena noticia de salvación es: Jesus Cristo é o Messias. Jesucristo es el Mesías. Você pode dizer comigo: Jesus Cristo é o Puede Messias. decir conmigo: Cristo é o Messias. Jesucristo es el Mesías. Aleluia! E ele pega e trata então aqui sobre o cativeiro, Aquí está mencionando sobre el cautiverio, para proclamar o evangelho, para proclamar as boas novas aos presos. para predicar las buenas noticias a los presos. Ok? Esse cativeiro Físico, ele é um cativeiro moral e es espiritual. un cautiverio moral y espiritual. Por causa da sua Por natureza causa de su naturaleza, herdada de Adão, que con la caída de Adán, para nos reconciliar para reconciliarnos
reconciliarnos com Deus. con nuestro Padre. Aleluia. Então, entendam que Entonces entiendan que a minha vida mi vida não tinha moral nenhuma. no tenía moral ninguna. Eu era um pitilheiro, Yo era un pitillero, um tableteiro, algún héroe de eso por ahí. era um borrachudo. Era un borracho, Não é borrachudo? Não. Era um borracho. era un borracho. Eu fui preso Él fue preso em Belo Horizonte en Belo Horizonte por tráfico de drogas e por formação de tráfico de quadrilha. droga. E não foi essa cadeia que não veio quebrar, Y no fue esa cárcel que el Señor vino a quebrar, ainda que Ele quebrou essa de mim. aunque también quebró esa cárcel. Mas eu não tinha moral Yo no tenía moral, e o meu espírito era mi todo espírito voltado às obras das trevas. estaba totalmente metido en las tinieblas. Então, quando Jesus Cristo... Me desculpem, hein? Quando eu cheguei na casa de recuperação, no desafio Jovem Cuando yo Peniel, llegué al centro de rehabilitación, eu pesava 52 quilos. yo pesaba 52 kilos. Eu não tinha nada. Yo no tenía nada. Hoje eu tenho 76 quilos. Hoy yo tengo nada. Hoje eu tenho família, Hoy yo tengo familia, esposa, esposa, filho un lindo. hijo lindo. Pastorei uma igreja muito Pastoreo una abençoada iglesia muy hermosa. que manda saludo para Que vocês. manda saludos para ustedes. E foi Deus que me deu moral Fue Dios quien me dio moral e me fez dar o espírito para Ele. y me restauró el espíritu Para Ele. para Él. Então a cadeia que Ele veio quebrar foi a cadeia Entonces la moral do cárcel que homem Él vino a quebrar que fue ele havia perdido, la cárcel moral e a cadeia espiritual y la cadena espiritual que o homem estava passivo a ela ser condenado. en la que el hombre estaba cautivo y condenado. Mas Jesus Cristo veio quebrar todas Pero Él essas vino a coisas. quebrar todas estas cosas. Mas uma coisa é que os pobres, cegos e oprimidos Una cosa más, que los pobres, ciegos y oprimidos estão enquadrados dentro deste cativeiro. están encerrados dentro de este Qual cautiverio. cativeiro? O cativeiro moral e espiritual. El cautiverio moral y espiritual. Porque quando eu estava cego, eu não via. Porque cuando yo estaba ciego no veía. O que eu não via? Yo no veía. Pergunta para mim o que eu não via, pastor. Pregúntame qué es lo que yo no veía. Eu não via a glória de Deus. Yo no veía la gloria de Dios. Pergunta para mim o que eu não ouvia. Pregúntame qué es lo que yo no oía. Eu não ouvia o evangelho de Yo Deus. no oía el evangelio de Dios. Pergunta para mim onde eu estava. Pregúnteme dónde yo estaba. Eu estava morto. Yo estaba muerto. Pergunta para mim onde está agora, pastor. Pregúntame dónde está ahora. Agora eu estou vivo em Cristo Ahora ya estoy Jesus. vivo en Cristo Jesús. Gloria Porque a Ele Jesús. veio quebrar esse cativeiro. Él me liberó de ese cautiverio. E foi para isso que Ele me trouxe aqui para testemunhar isso para Y Él me vocês. levantó para testificar para Porque ustedes. Deus pode fazer algo extraordinário na vida de Para todos vocês que testificar estão a aí. ustedes que están Na vida aquí. de vocês que A estão ustedes também na también que recuperação están aquí feminina. en el Ele é femenino. o único que pode, não há outro. No hay otro. Por isso essa unção foi dada Por eso sobre esta unción fue dada sobre Jesús. Tadinho de mim, eu sou tão pobrezinho financeiramente. Yo era un pobrecito que andaba ciego. Não é disso que o Senhor está falando. Não é disso que o Senhor No está es de falando. esto que el Señor está hablando. O Senhor ungiu Jesus Cristo. Jesucristo Foi ungido fue ungido para quebrar para quebrar as nossas questões morais que nos nuestras afastavam dele. cuestiones morales. Agora todas as coisas, quando buscamos o reino de Deus, Ahora todas las cosas, cuando buscamos el reino de Dios, nos são acrescentadas. nos son añadidas. Porque quem deseja o nosso melhor estar Porque el que desea nuestra mejor situación não somos nós, no somos nosotros mismos. é Jesus Cristo, É nosso Jesucristo. Senhor. Por isso Ele nos salvou. Por eso Él me Ele salvó. nos alcançou. Por eso Él me sacó. Então, o ano aceitável do Senhor, versículo Entonces el 19, año aceptable del Señor, e a proclamar o ano a aceitável do predicar Senhor, el año o agradable ano del Señor, da graça. el año de la gracia. Então, aqui Entonces aquí inaugura-se se inaugura a importantíssima era do Messias. la importantísima era del Mesías. Entenda que quando Moisés deu a lei ao povo, Entienda que cuando Moisés dio la ley al pueblo, que foi o tema do congresso em julho
que fue Belo predicado Horizonte, en julio en el Congreso, era de 50 em 50 anos, a terra deveria descansar. que cada 50 años la tierra debería descansar. As árvores não poderiam nem ser Los podadas, árboles no podían ser ni cortados, não poderia colher daquele no fruto. podían recoger de ese fruto. Entretanto, todos aqueles que estavam escravizados, Mientras que los que estaban esclavizados, quando chegava o ano de jubileu, cuando llegaba el año del jubileo, ele recebia a carta de alforria. ellos recibían cartas de libertad. Então, quando Isaías profetiza Cuando depois, Isaías fazendo isso, profetiza todo esto, em Isaías 61, esse ano en Isaías aceitável do Senhor, 61, el año agradable del Señor, ele estava visionando profeticamente, él estaba visionando proféticamente dentro desse perfeito profético, dentro de ese plan profético ou expectativa profética, o esa perspectiva profética, a liberdade dos cativeiros la que não libertad de los cautivos tinham acesso ainda a que no Cristo. tenían acceso aún a Cristo, Porque a lei foi dada para justificar o porque homem. la ley no fue dada para justificar al Porque hombre, a lei foi dada para justificar o la homem. ley fue dada para justificar al Porém, o hombre, homem não conseguiu pero el cumpri-la. hombre no consiguió O único cumplirla. que conseguiu cumprir a lei El foi único Cristo. que consiguió cumplir la ley fue Cristo. Porque o que estava escrito, o que a lei foi incapaz de fazer, porque Porque estava está escrito, escrito que por la ley somos incapaces de cumplir. está assim. Porque o que a lei foi impossível fazer, Por cuanto por la ley era imposible hacer, porque estava enfraquecida pela carne. porque somos débiles por la carne, Deus o fez Dios lo hizo enviando o seu filho enviando su Hijo para condenar o para pecado na condenar carne. el pecado en la carne. Então entendam, Entonces entienda, a lei foi dada ao homem. la lei fue dada al hombre. Se ele cumprisse totalmente ela, Tiene que cumplirse totalmente ella. ele alcançaria justificação. Ella Ele alcançaria justificação. así alcanzaría el hombre justificación. O homem não conseguiu, Pero el hombre no logró, porque era 613 mandamentos. porque eran 613 E mandamientos. 248 deles eram de não, 248 de ellos eran de sim, designios. de sim. E Designios. 365 de não, 365 estatutos de nãos que não deveriam de fazer. no que se debían. E homem nenhum conseguiu cumprir, exceto Cristo. Y el hombre tenía que cumplir todo esto. Por isso que a palavra fala, aquele que foi justificado na carne. Por eso la palabra dice que él fue justificado en la carne. Porque ele cumpriu cabalmente Porque a él lei. cumplió cabalmente toda la ley. Então, a era messiânica, Por eso la era mesiánica ou o ano o aceitável el do año agradable Senhor, del Señor foi o cordeiro pregado na cruz. fue el cordero predicado en la cruz. Para que todos nós que estávamos Para escravizados que pelo todos nosotros pecado, que estábamos esclavos del pecado, espiritualmente e moralmente, espiritualmente y moralmente, essas cadeias fossem estas quebradas. cadenas fueran quebradas Para a glória de Deus para la Pai, gloria de Dios Padre, através de Jesus Cristo, a través de Jesucristo, que recebeu a que unção do recibió Espírito la unción Santo. del Espíritu Santo. Então agora eu posso afirmar, Por eso ahora puedo afirmar dessa importantíssima era, que esta importantísima era, que esta noite, que esta noche, não importa o cativeiro que no você está, importa la prisión en la que usted está, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem a unção e o poder para quebrar esse Jesucristo cativeiro. tiene poder para romper las cadenas, las prisiones. Feche os teus olhos um pouco diante de Deus. Feche os teus olhos diante de Deus. Cierre sus ojos delante de Dios. Eu quero repetir a última frase. Yo quiero repetir la última frase. Esta noite, então, não importa qual é o seu cativeiro. Esta noche no importa entonces cuál es tu cautiverio. Jesus Cristo está aqui. Jesucristo está aquí E Ele é poderoso. y Él es poderoso E quer quebrar esse y cativeiro. quiere quebrar toda prisión. Traga à mente agora Traiga a su mente ahora qual é esse cativeiro que cuál você es quer ese ser liberto. cautiverio que usted necesita ser liberado. O Senhor quer quebrar essas correntes El agora. Señor va a romper esas cadenas ahora. Então pense um minutinho. Entonces piense un minutito, Reflita bem. reflexione bien, Porque o Senhor, porque el Señor, Ele é o único que pode te Él es libertar. el único que puede liberarte. Assim como Ele me libertou. Así como Él me liberó, Passou a chuva. pasó la lluvia. Agora você pode concentrar-se. Esqueça Ahora do puede barulho. concentrarse. Esqueça do barulho. Olvídese de la bulla. Quando Jesus entrou na sinagoga, Cuando Jesús entró a la sinagoga,
Deus entrou naquele lugar. Dios entró a aquel lugar. Quando nós chegamos aqui, Cuando nosotros llegamos aquí, o Senhor já estava. el Señor ya estaba aquí. Quando os irmãos tocaram um louvor, Cuando los hermanos tocaron la alabanza, era chamando-nos para adorar ao era Senhor. llamándonos para adorar. Porque o Senhor, nosso Deus, Porque el Señor nuestro Dios, é o único Deus. Él es el único Dios. Nós não lemos parte nenhuma da Torá, Nosotros no tenemos ninguna parte en la adoración. mas agora nós temos a revelação cumprida na vida Pero de ahora Jesus, tenemos la revelación cumplida en Jesús, que é a parte dos profetas. que es la parte de los profetas. E depois da leitura dos profetas e da explicação Después do de la lectura profeta, de los profetas y la explicación, o sumo sacerdote dava a el bênção. sumo sacerdote daba el mensaje, Dava a bênção. daba la bendición. E eu quero falar para você que o sumo sacerdote, Yo quiero decirles que un sumo sacerdote, depois dessa porção dos después de profetas esta porción de los profetas, cumprida na vida de Jesus, cumplida en la vida de Jesús, que está aqui essa que noite, está aquí en esta noche, ele é o sumo sacerdote Él es el sumo sacerdote que quer te abençoar. y va a empezar a bendecirte. Ele vai te abençoar. Te abençoar como? Y te va a bendecir como. Não é aquela bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde. Não é aquela bênção que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, quebrando o seu cativeiro. Es la bendición que hace resplandecer su Porque- rostro sobre ti, quebrando porque a todo pa- cautiverio. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não sabe o que Que é la palabra padecer, del Señor dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, mas como nós. pero Él como nosotros Então Ele conhece a sua conoce fraqueza. nuestras debilidades. Ele sabe o que há dentro de Él nós. sabe lo que hay dentro de nosotros. E Ele é o único poderoso com essa Y Él unção es poderoso por esta unción para quebrar esse cativeiro. para romper toda prisión. Eu quero saber se vocês querem, se Yo quiero você saber está. si ustedes quieren. Vou fazer de novo a palavra. Vou formular de novo a frase. Eu quero saber se você está preparado para ficar livre Quiero desse saber si cativeiro. usted está preparado para quedar libre de toda prisión. Porque tem muitas pessoas que têm pecado de estimação. Porque hay muchas personas que tienen pecado de baja autoestima, E não de baixa autoestima, de de estimación. pecado de estimação, gosta de cuidá-lo. Este. E tem muita gente que não quer ficar livre disso. Y no quiere quedar libre de eso. Então eu quero que você reflita bem, porque o Senhor quer te libertar, nos libertar essa noite. Quiero que usted reflexione porque el Señor quiere liberarte esta noche. Ele é o único que tem essa unção. Y el único que tiene esta unción. E se você agora refletir sobre isso Y si usted ahora reflexiona sobre esto e compreender qual é o cativeiro que está te prendendo, y entiende cuál es la prisión que te está agarrando, você já está aqui tão pertinho. Que está você, bien cerquita. eu quero que você levante seu lugar e venha mais perto.